Bom dia. Dando seguimento aos seminários de Educação Física e Sociedade, nosso convidado hoje é o Marco Paulo Stiger, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fazer essa gentileza de conversar um pouco conosco do papel, da função, do impacto da revista Movimento no campo acadêmico denominado Educação Física. Para quem não conhece o trabalho do Marco, ele tem a formação em graduação em Educação Física, depois fez um mestrado também em Educação Física pela Universidade Adorno Filho, fez um doutorado em Ciências do Desporto e Educação Física pela Universidade do Porto, onde ficou lá 4 anos, trabalhando com o tema da etnografia, antropologia cultural. Atualmente trabalha no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da URGS, e o convite veio justamente no sentido de tentar responder um pouco à interrogação sobre a política editorial no Brasil, a questão dos periódicos do nosso campo, e o enfoque da Movimento é nas ciências humanas e sociais. Isso foge um pouco dos padrões, tem toda uma história e, digamos assim, uma particularidade desse periódico que Stiger certamente vai apontar aqui. E, de antemão, já gostaria de agradecer publicamente essa gentileza de estar participando dessa atividade conosco nesse momento. Na verdade, ele está vindo para uma banca de qualificação de doutorado que vai acontecer no período da tarde, então a gente tentou compor com ele para que fosse possível essa conversa e esse encontro. Esses debates que estão acontecendo, eles estão sendo transcritos, a gente está gravando para ter um material visual de escola, mas eles estão sendo transcritos e transformados em capítulos de livros. Então, por esse motivo, tudo está sendo gravado, inclusive as participações de vocês, caso ocorram, ao final, a gente faz menção também, devolve para vocês as questões, com seus textos, caso queiram consertar, suprir, tirar alguma coisa, porque a gente estaria incluindo então também um breve currículo de cada um, dos participantes. Então a ideia é ele falar, fazer essa apresentação, ela é mais ou menos de 40 minutos, um pouco menos, um pouco mais, e depois a gente abre um debate. Obrigada, Stiger, é com você. Então, bom dia. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite. O convite aconteceu a partir de uma leitura de um texto que eu acabei produzindo com um estudante do meu doutorado e está publicado na revista Movimento, que trata da questão da própria revista Movimento, da qual eu sou editor, e trata de refletir sobre como é que esse periódico se constitui no campo acadêmico da educação física. E ele, conforme a gente vem mostrando com a Yara, e esse projeto da Yara e do Edson, que é um seminário que está trazendo um debate sobre coisas candentes da educação física, eu acho que ele se encaixa como traz uma reflexão interessante dentro de um projeto super ambicioso que eu acho que propõe a educação física se pensar, e mais pensar em relação a pessoas de universo mais amplo que o nosso próprio país, como no campo internacional. Então, eu acho que é um projeto bastante ambicioso e eu fico bastante honrado de estar participando disso e trazendo essa pequena reflexão sobre a própria revista Movimento, que realmente tem uma particularidade e que acho que ela merece uma reflexão mesmo. Esse artigo tem um título originário inicial, que agora, para a palestra, a Yara colocou uma outra ideia, quer dizer, como pensar o campo acadêmico da educação física a partir do periódico, mas o título é a revista Movimento, análise dos sentidos e repercussão de um periódico que se faz no campo da educação física. A ideia que se faz, esse periódico, enquanto um agente, e vem funcionando, vem vivendo, vem se sustentando, vem de alguma maneira interferindo no campo da educação física brasileira. Isso é um trabalho que foi produzido por mim com um aluno, doutorado, com auxílio de 2 estudantes, o Mauro Mesquita, o nome dele, com auxílio da Maite e da Solange
dos estudantes de iniciação científica. E ele foi produzido a partir do olhar da sociologia da ciência, particularmente com o autor Pierre Bourdieu, e ele é construído também a partir de depoimentos de pessoas que têm uma razoável reflexão e inserção no campo da educação brasileira. Alguns são ex-editores da revista Movimento, e um editor, vice-editor, ou compartilha a editoria comigo, que é o professor Alex Fraga, que compartilha a editoria comigo hoje, mas entrevistamos também o professor Vicente Molina Neto, o professor Silvana Gelder, que são ex-editores da revista, a bibliotecária Ivone, que é uma pessoa também importante no quadro da revista Movimento, e 3 pessoas do campo acadêmico que tiveram, continuam tendo uma influência importante no campo acadêmico de educação física, que foram o professor Botani, daqui dessa universidade, o professor Walter Bracho, da Universidade do Espírito Santo, e o professor Juarez Nascimento, da Federal de Santa Catarina. São pessoas que estão em espaço de poder no campo da educação física. Então, entrevistando essas pessoas, aproveito para agradecer essa contribuição. Também digo que esse texto originalmente ele tem umas 30 páginas, talvez até um pouco mais. Ele foi reduzido para 13, isso me obriga a ler o texto, praticamente o texto todo, porque senão eu não vou conseguir sintetizar, sistematizar e dizer as coisas importantes que eu acho mais importantes. Também não vou colocar aqui muitos depoimentos, o artigo original está na revista Movimento, um número especial que é no início de 2011, está online. E muitos depoimentos também não vou citar, nem citar o nome das pessoas, porque numa palestra assim, oralmente, citando, fica mais complicado um pouco. Acho que as pessoas quiserem consultar pelo artigo na íntegra, em termos de 30 páginas, 25 páginas da revista Movimento. Bom, o objetivo do trabalho foi compreender como ocorreu o processo de produção, repercussão da revista Movimento, a partir do momento em que ela se especializou como periódico da educação física e interface com as ciências sociais e humanas. O esclarecimento, para quem não sabe, a educação física ela surge em 94 com uma revista do tipo guarda-chuva e depois, com o tempo, ela se transformou numa revista apenas com foco nas sociais. Mas sai da conversa, eu posso esclarecer um pouco mais sobre isso. Então, esse primeiro tópico é um olhar sociológico sobre a ciência e o lugar dos periódicos. O que se apresenta hoje como uma sociologia da ciência é uma perspectiva de afastamento de uma visão externalista da ciência, preocupada com aquilo que os resultados da ciência, com uma visão internalista da ciência, pautada pelas práticas científicas, com as suas formas de interesse que se relacionam com uma determinada comunidade. Essa perspectiva separaria a ciência vista como uma atividade intelectual, um modo de saber, da ciência como um fenômeno social, um modo de fazer e de agir. E assim desmistificaria a autoridade científica e a incluiria no tempo e na vida da sociedade. E não é difícil atribuir a Thomas Kuhn, autor da estrutura das revoluções científicas, o reconhecimento de ter trazido à tona a ideia de que a ciência se constitui num processo social de convencimento, né, de relações entre indivíduos dessa comunidade. É mais um processo da relação dos indivíduos com a comunidade do que um processo da relação do indivíduo com o campo empírico onde ele atua. Também podemos falar isso mais adiante depois. Talvez mais do que pela difusão da noção de paradigma, que é a noção importante de Thomas Kuhn, a importância da estrutura das revoluções científicas se vincula à abertura de portas para uma perspectiva que leva a perguntar como funcionam as comunidades científicas, no que se refere às relações entre os indivíduos que atuam nesse universo e de como, nessas relações, o conhecimento é produzido. É nessa direção que se desenvolvem as ideias de Pierre Bourdieu, um conhecido sociólogo, que, entre outros temas, estudou o universo social da ciência. E mesmo que ele tenha diferenças em relação ao Thomas Kuhn, Bourdieu reconhece que o Thomas Kuhn transformou profundamente a ciência da ciência, por apontar que há uma distância entre pensar os métodos científicos pela lógica racional e pensar a partir de como a ciência acontece na prática científica enquanto um fenômeno social.
A perspectiva do pensamento de Bourdieu se aproxima do ponto de vista de Thomas Kuhn, especificamente do que ele trata da comunidade científica. Thomas Kuhn vai trabalhar exatamente isso, ele vai apontar a ideia de que existe uma comunidade científica que se articula, que debate e que vão construir o conhecimento por uma relação de convencimento em relação a essa expressão, mas são relações de força. Essa questão das relações de força é o ponto mais forte do termo Bourdieu. No sentido do Bourdieu, as sociedades modernas são constituídas por relações de força e por processos que as regulam, através das quais se dão as mediações entre os agentes sociais e essa mesma sociedade. Na sua perspectiva, isso pode ser analisado se considerado a ideia de campos científicos, identificados como estruturas, espaços estruturados de posições estruturantes, porque elas próprias se estruturam, que têm determinadas características. Mesmo que um determinado campo se delimite pelos seus objetos de disputa e dos interesses específicos, por exemplo, o campo do esporte, o campo da arte, etc., no nosso caso, o campo da ciência, todos os campos possuem leis e propriedades que deles se expressam estabelecendo as posições de cada indivíduo desse universo. E aí vão entrar as revistas que é o nosso tópico. Nesse contexto explicativo, o universo da ciência é um campo social como qualquer outro, com suas relações de força, seus monopólios, suas lutas, suas estratégias, seus interesses, seus lucros, mas onde todas essas invariantes, esses monopólios, todas essas invariantes se revestem de formas específicas, que é o mundo da ciência. Essas mesmas invariantes, monopólios, campos de luta, vão se especificar em outros campos também, como o campo da arte, como do esporte. Assim, a sociologia da ciência assenta-se na ideia de que o produto da verdade científica se relaciona com o produto das relações sociais da sua produção, ou seja, da estrutura do funcionamento disso que ele chama de um campo científico. Pensando dessa forma, é o campo científico que determina a cada pesquisador os seus problemas políticos e científicos. É o campo científico que vai dizer o que interessa enquanto objeto de pesquisa, né? Com seus métodos e suas estratégias. Assim, não há uma escolha científica, inclusive o lugar onde a gente vai publicar os trabalhos, que não passe pelo campo científico, por aquilo que o campo científico vai nos dizer que é o adequado, o importante, e como eu tenho que fazer para sobreviver nesse campo. E que não seja uma estratégia política, né? Um investimento voltado para o lucro científico, que em última instância é a obtenção do reconhecimento das pessoas. O Bourdieu diverge da ideia de uma comunidade científica no sentido homogêneo, pacífico, consensual. Ele afirma que o campo científico é um espaço de jogo concorrencial, onde está em jogo o monopólio da autoridade científica, compreendido como a capacidade de falar e agir com legitimidade. Isso é otorgado a um determinado agente. Ele oferece um exemplo interessante, né? Ele coloca assim, quando uma pessoa está prestes a chegar numa descoberta científica, e alguém descobre antes dele, o que acontece com essa pessoa? Ele fica transformado. Teoricamente, se a gente falasse pelos sentidos da ciência, não teria por que ficar transformado, porque o conhecimento científico, que é o sentido principal da sua tarefa, aconteceu. Mas ele fica transformado porque não foi ele que chegou ao conhecimento. Então, tem muito mais do que apenas a busca do conhecimento, mas todos os lucros que envolvem esse conhecimento. Então, essa situação hipotética, ela evidencia o quanto é difícil separar as determinações propriamente científicas daquelas que são propriamente sociais. E também chama a atenção para a relevância das publicações vistas como formas de acumulação no capital científico. Este só obtido pelo reconhecimento não apenas da própria descoberta, mas também do autor daquele que descobriu aquele conhecimento. Apesar de existirem outros capitais acumuláveis, entre os critérios que distinguem os pesquisadores, está a quantidade e a qualidade dos trabalhos que ele vem a publicar. Não é por acaso que logo que o trabalho é concluído, o primeiro passo é tornar o público através de um periódico reconhecido pela comunidade. Ou seja, não é qualquer periódico, é um periódico reconhecido pela comunidade. Não é também por acaso a existência de duas instituições voltadas para a avaliação e para a classificação dos periódicos, que visam avaliar se esse periódico tem ou não tem qualidade. A partir dessa qualidade do periódico vai se atribuir ou não qualidade a um determinado artigo. São os periódicos científicos e o campo de pesquisa no Brasil. Então, no campo de qualquer